Olá pessoal, a paz de Cristo Jesus, aqui quem fala é o pastor Rafael Melo e eu quero com muito carinho compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes de nós irmos para o nosso quadro, para nós aprendermos e usufruirmos de coisas poderosas de Deus, eu quero te fazer um pedido muito especial. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative no sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo. E se essa palavra te abençoar, eu já quero te pedir, compartilha com um amigo, envia para alguém que eu tenho certeza que irá abençoar essa pessoa também. Não esquecendo que nós temos aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você desejar fazer parte desses grupos, para ser avisado sobre as agendas, sobre as lives, sobre as reuniões, você pode entrar e acessar e fazer parte do nosso grupo. Mas vamos para cá. Hoje eu quero com muito carinho compartilhar com você a respeito da frequência do espírito e da frequência do coração. Então, é interessante que nós venhamos entender que a frequência do espírito ela é muito diferente da frequência do coração, mas ela, por incrível que pareça, ela precisa sempre estar ligada ao reino dos céus, porque muitas das vezes nós queremos viver mediante ao reino da terra com uma frequência do espírito. E isso acaba sendo um problema, uma dificuldade, e você já vai entender isso. Então, primeira coisa, nós vamos aprender sobre a frequência do espírito, tá? Lembrando, gente, que esse espírito aqui é o espírito com E minúsculo, então não é o Espírito Santo, é o seu espírito, é o espírito do homem, ok? E nós temos também a frequência do coração, tá? Então nós temos a frequência do coração. Algo interessante que esta palavra aqui, gente, coração, todas as vezes que você lê ela na Bíblia, ela está muito relacionada com alma. Então, poderia ser frequência de alma. Mas nós vamos falar de frequência do coração para que você possa entender e discernir, ok? Para que você possa entender melhor. O que nós precisamos reconhecer? Existe um detalhe muito importante que literalmente quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo de número 1, 2, você vai entender algo muito precioso. Veja só, pegue sua Bíblia com carinho. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, tá? E interessante que essa frequência do Espírito, ela precisa estar relacionada à sua vida na Terra. Lembrando que você não é daqui, você não faz parte desse reino, você está aqui nesse reino para um propósito. Lembre-se que Deus te enviou para esta terra, para esse reino, para que você literalmente implantasse a cultura dos céus aqui, o reino dos céus aqui. E essa cultura, esse reino, ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos ser abraçados e muito menos influenciados por uma cultura da qual nós não fazemos parte. E aí está o grande problema hoje. Porque geralmente as pessoas dizem, não, mas eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir de agora tudo será diferente. Não é verdade. Você entregar a sua vida para Jesus, você literalmente se entregar para Ele, não muda a sua identidade se literalmente Romanos 12, 2 não for uma realidade sobre você. Quando você aceita Jesus, você começa o processo de literalmente voltar ao reino pela qual você foi enviado. Você apenas se entregou a esse rei, mas essa cultura do reino tem muitas pessoas que não conseguem acessá-las e vivenciá-las na prática, 100% das suas vidas, e aí está um grande problema. Então, Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, está relacionado à frequência do Espírito, tá? Então, Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Preste muita atenção o que diz. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, aqui existe uma frequência de espírito. Então você tem Gênesis, capítulo de número 1. Você tem Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Isso aqui está relacionado a uma frequência de espírito, tá? Então, a frequência de espírito perceba que existe aqui o domínio do homem, quando o Senhor... se atente para o versículo. Quando o Senhor cria o homem, ele dá literalmente um direcionamento para ele, dizendo: domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus e os animais domésticos, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra.
Se o Senhor tivesse dito, e sobre toda a terra, já estava relacionado ao mar, já estava relacionado, porque terra aqui está relacionada a território, está relacionada a planeta, está relacionada a tudo, ok? Então o Senhor já estaria dando uma ordem direta para que o homem dominasse em todas essas esferas, tanto no ar, quanto no mar, quanto na terra. Porém, ele faz essa diferenciação e falar em cada uma delas para mostrar que o homem pode dominar nas 3 esferas espirituais, tá? Ou seja, então o homem vai dominar sobre o mar, as águas, os céus, as aves, tá? E a terra, domínio, território. Então o Senhor está mostrando que o homem precisa dominar sobre essas 3 esferas. Porém, ele diz, e dominai sobre toda a terra. Ou seja, agora muda. Porque além das esferas, ele está dando uma ordem ao homem para que o homem entenda que ele nasceu para dominar. Frequência de espírito. O homem aqui, literalmente, ele tinha alinhado entre ele e os céus tudo que ele falava. Quando o homem fica responsável, como Adão fica responsável por dar nome aos animais, então literalmente cada nome que ali era dado estava diretamente sendo uma ligação, uma liberação entre o que Adão estava liberando diretamente com aquilo que até hoje é uma realidade. Os animais hoje são chamados assim como Adão os deu o nome. E detalhe, tá? A palavra, preste muita atenção nisso aqui. A palavra serpente, ela significa astuta, ela significa aquela que é sagaz. E preste atenção que o diabo ele passa a agir para tentar Eva, a serpente no caso, que ali era a figura de Satanás, quando ele recebe o nome. Por quê? Porque toda criatura, todo animal, ele recebeu o nome que literalmente traz a identidade do que ele é, traz a frequência do que ele é. Porém, como os animais não têm um espírito, então eles não conseguem ter essa frequência espiritual, mas eles têm uma consciência de frequência de alma e coração, que a gente não vai entrar nessa revelação aqui, tá? Mas o homem tinha esse domínio de poder literalmente nessas 3 esferas dominar, e ele poderia acessar os céus e literalmente trazer os céus para a terra para que manifestasse tudo aquilo que era o desejo de Deus, para que a terra literalmente tivesse a sua plenitude como um todo depois da criação, depois de Adão estar responsável por ali gerar muitas coisas. Então, o que nós precisamos entender? Que essa frequência do Espírito está relacionada ao que nós vivemos hoje. Se nós vivemos literalmente alinhados com o reino dos céus, alinhado com Jesus, a nossa frequência de Espírito será uma totalmente diferente de uma vida fora dele, de uma vida sem a consciência de quem ele é. E isso vai mudar muito dentro de nós, até a forma de nós pensarmos sobre finanças, sobre relacionamento, sobre vida com Deus, sobre o reino dos céus. E nós precisamos ter essa consciência para que nós não venhamos viver uma vida religiosa, porque muitas das vezes essa frequência no coração ela está relacionada a uma vida religiosa, a uma prisão espiritual em meio à religiosidade, e já esta frequência do Espírito está relacionada ao reino dos céus. É como você vai viver literalmente aqui na terra. Então, essa frequência de Espírito está relacionada com como você vai viver na terra. Se você vai viver mediante a uma frequência dos céus na terra, ou se você vai viver mediante a uma frequência da terra, segundo o seu coração. E lembre-se do que o Senhor Jesus disse, que o coração ele é enganoso. Ok? Então, aqui existe uma frequência que aceita muitas coisas, que se submete a muitas coisas. Mas aqui, na frequência do Espírito, você tem a frequência de Deus dentro de você, te direcionando para viver coisas poderosas em Deus. Ok? Dando para entender até aí? Então, vamos lá. Mais um versículo a respeito de frequência espiritual. Então, o que nós precisamos entender? Essa frequência de espírito, nós temos aqui Gênesis 1:26, nós temos 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1. E o que é que diz em 1 Reis 17, versículo 1? Você conhece muito bem esta passagem, tá? A Bíblia diz assim, ó, preste muita atenção. Mais uma vez, esse 1 Reis 17 está mostrando uma frequência de espírito.
alguém que entende e carrega aquilo que o Senhor o dá como autoridade para viver sobre a terra. Veja o que diz. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Frequência do Espírito te faz ter autoridade, reconhecimento, preste muita atenção nisso daqui, autoridade, reconhecimento de quem você é. Porque muitas das vezes as pessoas, elas dentro dessa frequência, elas têm autoridade, mas elas não reconhecem que elas são. Então, se você tem autoridade, mas você não reconhece quem você é dentro da frequência do Espírito, você não vai conseguir viver mediante essa frequência dos céus. Por quê? Porque você não reconhece quem você é. Lembre-se sempre de algo. Deus sabe quem você é, os anjos sabem quem você é, o inferno sabe quem você é, o diabo sabe quem você é. Agora ele fará de tudo para que você não descubra quem você é. Porque no momento em que você descobrir quem você é, você viverá coisas poderosas na face dessa terra. Eu quero deixar mais alguns versículos, nós não vamos deles, senão a aula vai ficar muito extensa, mas você vai entender mais alguns exemplos de frequência espirituais, tá? Então você tem Marcos capítulo de número 4, você tem Marcos capítulo de número 4, tá? Lá a partir do versículo 39, ok? Isso aqui está relacionado à frequência do Espírito. O que acontece isso daqui? Isso daqui é literalmente quando Jesus está no barco e aquela tempestade se levanta. Então você vê que ali existe uma frequência do Espírito sendo liberada para que literalmente a fala ali, o decreto daquilo que está sendo falado, seja justamente essa frequência do Espírito que Adão tinha, porque afinal de contas Jesus é o último Adão, tá? Esse Adão, ele carregava uma frequência, esse primeiro Adão, uma frequência poderosa de Espírito ligada a Deus. Com a queda ele perde a isso, e Jesus traz de volta para nos mostrar que nós podemos voltar a viver essa frequência espiritual de forma contínua na nossa vida, ok? Outro exemplo, Mateus capítulo de número 21. Então você tem Mateus capítulo de número 21, e aí lá a partir do versículo 19, você tem mais um exemplo de literalmente saber que quando você profere uma palavra, quando você libera essa palavra, ela tem o poder de alcançar, ela tem o poder de gerar, ela cria mediante aquilo que ainda não existe, tá? Então, depois você pode pegar esses dois versículos e ler agora aí onde você estiver, que vai te abençoar. Então, Gênesis 1, 26 está dentro da frequência do Espírito, 1 Reis 17, 1, Marcos capítulo de número 4, 39 e Mateus capítulo de número 21, versículo 19, ok? Agora nós vamos dar alguns exemplos para você, e esse eu quero ler para você, sobre frequência do coração, ou seja, frequência da alma. Isso daqui é muito perigoso e dói, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que elas são em Deus, tá? Então, Deuteronômio, capítulo de número 5, Deuteronômio, capítulo 5, a partir lá do versículo 28, você tem algo que Deus fala justamente sobre essa frequência do coração. E é muito perigoso, porque afinal de contas é o que tem levado muitas pessoas a não conseguirem discernir o poder e a autoridade que elas têm mediante a vontade de Deus, tá? Então 5:28 está escrito assim: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera, agora olha só o versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, esses homens falam muito bem, esse povo se expressa muito bem, e esse povo coloca para fora muitas coisas preciosas. Mas quem dera se o coração deles estivesse alinhado com aquilo que eles falam, ou seja, frequência do Espírito.
Eles tinham uma frequência de um coração e de uma alma que falava de uma forma, mas o seu coração não estava ligado àquilo ali. Por quê? Porque geralmente quando nós agimos por essa frequência aqui de alma, de coração, ela está disposta a falar qualquer coisa. Ela promete qualquer coisa, ela lida com as coisas como se fosse algo comum. Mas na hora da prática, ela não acontece. Então o Senhor está dizendo assim, ó, o coração de vocês não está de acordo com o que vocês estão falando. O coração de vocês não está de acordo com aquilo que vocês estão expressando. O coração de vocês não consegue acompanhar aquilo que vocês falam, entende? Nós temos outro exemplo também, e é muito importante porque dentro dessa frequência você aceita qualquer coisa que fala a respeito de você. É justamente nessa frequência do coração que as pessoas carregam dentro delas ódio, rancor, paralisação espiritual. Elas acabam carregando sobre elas cativeiros emocionais, é onde elas se frustram, é onde elas são machucadas, porque afinal de contas o coração dela guarda essas coisas, porque é dentro da frequência que ela se alimenta. E dentro dessa frequência de alimentação que ela tem contínua, ela acaba não conseguindo entender a frequência do Espírito. É aquela pessoa que, quando ela tem a frequência do Espírito, ou seja, ela vive em Espírito, alguém vai chegar diante dela e vai dizer assim, mas você não é isso. Mas não vai conseguir convencê-la do contrário, porque ela sabe quem ela é em Deus. Você consegue entender? E literalmente isso é necessário sobre as nossas vidas para alterar e para mudar dentro de nós quem nós somos. E eu quero que com carinho você veja aí também na sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 22. A partir lá do versículo 60 você vai ter algo a respeito justamente de um exemplo de frequência do coração, tá? Ou a frequência da alma. Atos 7,58 também, tá? Atos 7,58. Esse Atos 7,58 é uma frequência que Paulo andava antes de ser chamado por Jesus. Porque quando eles colocam a roupa de Estevão, está diante dele. Quando estão apedrejando Estevão, está diante dos pés de Paulo. Então é uma frequência de coração. Você tem ousadia para matar, você tem ousadia para destruir, você tem ousadia para falar, para levantar falso testemunho, para fofocar. Isso está dentro dessa frequência. Essa frequência do coração, ela alimenta isso. Então, literalmente, Deuteronômio, capítulo de número 5, 28, é o Senhor chamando a atenção do povo dizendo, se literalmente o coração de vocês se comportasse da forma como as palavras saem de vocês, seriam diferentes. Você tem Lucas 22, 60 e você tem Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo 58. Então isso daqui está relacionado à frequência do espírito e à frequência do coração. Tá? Então nós precisamos entender aonde nós estamos inseridos. Pastor, eu ainda não consigo entender, ou eu tenho uma parte da frequência do espírito, uma parte da frequência do coração, o que eu devo fazer? Você tem que literalmente isolar essa frequência do coração, essa frequência da alma. Sua alma não pode, lembre-se do que Davi falou, alma, cala-te e aquieta-te. Sua alma não pode literalmente determinar quem você é, determinar o que você vive, determinar o seu relacionamento com Deus. A frequência do espírito, ou seja, a sua vida no espírito, aí agora a gente precisa entender que se o seu espírito é forte, em Deus, ou seja, se você o alimenta, então ele vai viver uma frequência do Espírito Santo. Aí agora muda. Então agora você tem o Espírito Santo como pessoa, tá? Já não é o Espírito seu, o Espírito do homem, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então você acaba fazendo essa conexão, ou seja, a conexão do Espírito Santo para o seu espírito, a dependência daquilo que sempre foi o direcionamento de Deus para nós. Lembre-se que na criação foi primeiro o homem entendendo espírito, alma e corpo, tá? Na criação é espírito, alma e corpo. E hoje nós, pelo simples fato de nos submetermos a essa frequência do coração, da alma e da terra, nós invertemos isso. Corpo, alma e espírito. E isso é um problema. Porque eu preciso voltar a viver dentro dessa frequência. Porque a frequência do espírito me faz viver literalmente com que esse relacionamento que fortalece o meu espírito, para que ele tenha domínio sobre o meu coração, sobre a minha alma, traga relacionamento
para com o próprio Deus, para com o Espírito Santo. E aí eu não vou estar submetido a esta frequência que me faz viver mediante a esses 3 versículos aqui. Ou seja, mediante a isso que me leva a me convencer de que esse mundo é o melhor para mim. Dentro dessa frequência eu entendo a autoridade que está sobre a minha vida, eu entendo quem eu sou. Gênesis 1:26, eu descubro a identidade que está sobre mim e passo a viver mediante a essas 3 esferas, céu, mar e terra. E eu domino essas esferas espirituais. E dentro delas está relacionado toda a riqueza, dentro delas está relacionado todo o princípio de relacionamento. Você vai entender, você não é daqui, mas você foi enviado para a terra para poder implantar a cultura da frequência do Espírito, que é a frequência que nós precisamos viver, a frequência dos céus, para que sobre a terra ela possa influenciar e não ser influenciado pela frequência da terra, que acaba me paralisando no mundo espiritual. Você consegue entender? Então há uma necessidade muito grande de nós reconhecermos quem nós somos hoje em Deus. Pastor, eu estou vivendo em meio a uma frequência no coração. É tempo de voltar. Existe um princípio. Voltar para essa frequência do Espírito. Lá, antes, quando literalmente você tinha fome e sede por Deus, essa frequência era alimentada, você andava nela. Se alguém chegasse e dissesse assim para você, você consegue viver coisas poderosas em Deus, ressuscitar mortos, orar por enfermos, você cria, porque literalmente você sabia que era possível. Porque essa frequência ela estava alta. Mas hoje, talvez por causa, se você disser eu estou vivendo dentro de uma frequência do coração, talvez por causa da convivência e pelo fato de se entregar ao que esse mundo diz, ao que esse reino diz, hoje essa frequência do coração ou a frequência da alma ela é muito forte e ela acaba te impedindo de viver de novo aquilo que é um direito seu viver, literalmente. É tempo de voltar a viver mediante essa frequência, que você vai ver que vai mudar a sua vida financeira, vai mudar seu casamento, vai mudar o seu ministério, vai mudar a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Você vai entender esses princípios de espírito, alma e corpo. Você vai reconhecer que é o seu espírito que tem que dominar, a sua alma que tem que literalmente se submeter e o seu corpo que tem que responder. Então você tem domínio, você tem resposta e você tem submissão. E hoje nós estamos vivendo justamente o oposto. Nós estamos à submissão, nós estamos à resposta e nós estamos mediante o domínio sendo útil. Isso não pode acontecer, ok? Então, literalmente, é necessário nós entendermos isso daqui, tá? Então, você tem domínio, para a gente encerrar, tá, gente? Você tem domínio, resposta, tá? Então, você tem domínio no espírito, na alma você tem resposta e no corpo você tem justamente aquilo que ele manifesta, tá? Ele manifesta. Ok, povo de Deus? Então isso daqui é uma aula para que você possa aprender e entender qual dessas frequências você está vivendo. Eu tenho certeza que dentro dessas frequências, algo muito forte de Deus você precisa valorizar para que você possa crescer em Deus mediante a tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se essa aula te abençoou e foi importante, compartilha com alguém, que eu tenho certeza que irá abençoar alguém também. Se precisar, assista mais de uma vez para que você possa entender. Que Deus te abençoe e em nome do Senhor Jesus que você possa crescer e se desenvolver em Deus. Tchau, tchau.